Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante normalmente a que estejam a visualizar e a acompanhar aqui no canal das 12 oficinas. Hoje estamos aqui para uma leitura de tarot, a fonte de informação, Aquário, semana de 4 de maio a 10 de maio. É a semana que está aqui para ser, de alguma forma, sugestionada ou percebida. Hoje estamos no dia 29 de abril, portanto estamos aqui numa quarta-feira. Estamos no penúltimo dia do mês, o mês termina amanhã, dia 30 de abril, depois já é dia 1, sexta-feira, e basicamente trazemos aqui a fonte de informação, que é no fundo uma previsão que eu tenho para os signos de ar, em que temos três linhas, passado, presente e futuro, e dentro dessas três linhas, três posições: o passado mais longínquo, o passado intermédio, o passado mais próximo, o presente mais longínquo, presente intermédio, presente próximo, futuro mais próximo, intermédio e futuro longínquo. Basicamente estas 9 posições são complementadas na sua ponta final por aquilo que é a fonte bem informada. A fonte bem informada do passado, o que é que do conjunto das três energias que trabalhamos ao longo do passado isso nos faz ter como síntese. Depois, no momento presente, também a fonte bem informada do momento presente tem a ver com essa interseção de energias ao momento presente. E, finalmente, no momento futuro, teremos também o conjunto das energias de futuro e como é que elas se interconectam. Basicamente, para depois, a partir daí, percebermos como é que as energias todas elas ligam entre si dentro deste contexto de fonte de informação. Depois temos também uma carta que, no fundo, é a carta temática, que é aqui do Twin Oracle Tarot, ou Tarot do Oráculo dos Gêmeos, que tem 22 arcanos positivos e 22 arcanos negativos, dos quais é escolhida uma carta, que é a carta temática orientadora da semana, que pode ser positiva ou negativa, e que também dá o modo sobre o qual vamos trabalhar, interligando com todas as outras cartas. Já as 12 cartas que compõem a fonte de informação e as fontes bem informadas, elas vêm ou provêm aqui de um baralho tarot que eu uso muito, que é um Reader's White, em termos de Reader's White e Reader's White clássico, e que tem aqui basicamente a energia do verão, da leveza, da praia e, portanto, tudo aquilo que possa trazer elementos mais leves. E porquê? Porque estamos aqui com signos de ar, onde é importante sobretudo a comunicação, e de um ponto de vista visual fica muito fácil perceber o contexto de cada uma das cartas, que energias é que elas puxam e de que maneira é que elas se vão, no fundo, conectar com a realidade. Daí a escolha deste tipo de baralho para este tipo de leitura. Era isto que eu tinha para vos dizer e sem mais delongas vamos passar então ao quadro. Este quadro, aqui pegar no ponteiro, indica-nos essencialmente que vocês têm aqui o louco na sua versão positiva. Então o louco é aquela carta que indica o próprio consulente, ou seja, aquele que se vem consultar ao oráculo e a forma como ele encara a vida e o mundo. E como eu digo, pode ser sempre uma forma positiva ou uma forma negativa, e aqui é uma forma profundamente positiva, ou seja, o louco vê na sua viagem, digamos, também um objetivo de consunção, de satisfação, sentir nela também as razões pelas quais a faz. E, portanto, sente-se profundamente relacionado e conectado com todas as energias que o envolvem. Então, é o ir ao desconhecido, é o ir atrás daquilo que são os grandes objetivos e patamares de vida que quer desenvolver. É tudo isso que começa a sentir que existe e, a partir daí, transforma a sua realidade e caminha para novas transformações. Então, é este louco, iluminado aqui por uma energia de transformação, que o faz ir ao caminho e descobrir uma nova jornada de transformação interna. É sobre tudo isso e sobre essa energia e sobre esses auspícios que a semana começa para vocês aquarianos. Então, indo ao passado recente, o que antecedeu esta semana, nós tivemos o 5 de ouros, que indica miséria. Esta é uma carta muito dura de ultrapassar, é uma carta que também representa aqui dificuldade económica, dificuldade estrutural, mas acima de tudo sentimento de escassez. O sentimento de escassez vai muito além daquilo que é falta de dinheiro. Ou seja, nós podemos ter falta de dinheiro, mas não ter sentido de escassez. O sentido de escassez é transversal. Ele indica que em qualquer situação nós sentimos muito mais a exclusão e aquilo que não temos, e isso leva-nos a achar que estamos sempre em diminuição e a não ser gratos por aquilo que temos. Então tudo isso cria uma situação de uma barreira constante, uma barreira de dificuldade e que nos faz estar constantemente em processo de sofrimento. Portanto, é tudo isso que nós precisamos aqui de trabalhar e que vem essencialmente dessa noção de escassez, dessa noção de dificuldade, dessa dificuldade em transigir connosco mesmos. E é muito esta energia que marca um passado mais longínquo, de escassez, de dificuldade, que depois é contraposta no passado intermédio pelo Sol. E o Sol é uma energia totalmente oposta. O Sol é a felicidade absoluta. Então eu diria que nós temos aqui uma alternância entre uma energia profundamente negativa de escassez e um patamar inferior daquilo que é o nível energético para um pico energético absolutamente oposto. Então é sobretudo aqui a alteração de picos energéticos, a alteração entre momentos de grande sofrimento, dificuldade e limitação
para momentos em que essa mesma energia dispara para valores acima ou fora da carta. Portanto, esta noção de que temos oscilações entre muita infelicidade e um sofrimento interno e uma escassez para um arcano maior de felicidade absoluta e de atingir os objetivos e de contentamento, porque é a carta do contentamento, é de facto algo que marca muito o vosso passado, esta alternância entre as duas realidades. E isso no passado mais recente fez-vos olhar as coisas de uma outra perspectiva. Aparece aqui o dependurado, também um arcano maior, temos dois, temos o Sol e temos o dependurado, e o dependurado faz muito olhar para tudo isto de uma perspectiva diferente. Ou seja, ver outros ângulos da questão, perceber que no fundo este desafio interno que vocês têm aqui experienciado também pode ser visto sob várias perspectivas e que, sobretudo quando vocês se põem num ângulo que é diferenciado ou diferenciador daquilo que é uma percepção imediata da realidade, vocês podem obter aqui, perante a realidade e perante a situação, uma visão diferente. Uma visão que pode ser mais positiva, mas que é certamente uma visão construtiva na medida em que vos dá pistas como solucionar a situação, mudando um pouco a energia, adaptando-se de forma diferente à realidade. Portanto, é essa necessidade de olhar as coisas de uma forma diferente, de uma forma motivada, de uma forma mais positivada, que vos leva também aqui a ter uma evolução e uma constante transformação. Portanto, temos um passado de insuficiência, de miséria, de escassez, para depois termos o Sol, uma transformação luminária, em que a felicidade e o contentamento entram, e sobretudo a capacidade de olhar, através do dependurado, para estes momentos melhores e piores com uma nova perspectiva. Isto tudo leva-vos a que a fonte bem informada dê valor sobretudo àquilo que são as parcerias, as amizades e a construção de estruturas de sociedade. No fundo, esta é a carta da sociedade comercial, da parceria comercial, de construir algo com alguém, de fazer um empreendimento juntos e desse empreendimento ser produtivo do ponto de vista objetivo, isto é, de uma construção efetiva de realidade. Isto, no entanto, vai-vos levar no presente mais afastado, ou no presente menos recente, ao 5 de paus, e o 5 de paus tem muito a ver com lutas e guerras. Indica aqui, sobretudo, que vai haver violência direta, vai haver confronto, vai haver, diria, aqui uma situação em que vocês vão lutar pelo vosso espaço, mas isso vai trazer aqui um benefício muito grande no momento presente atual, que é a estrela. E a estrela é aquela carta que eu diria que é tão ou mais importante que o Sol. O Sol é o culminar, a estrela é o inicial, ou o iniciar, porque tem a ver com Leão e com Aquário, que é precisamente a vossa energia. Então, o começar, o iniciar este caminho interno passa pela depuração. Largar aquilo que já não faz sentido, que na vossa vida vocês sentem que está a mais. A estrela tem a ver com isso. Fazer essa limpeza energética, afastarem-se daquilo que não interessa e avançarem para a vossa própria essência e interioridade. Isso implica fechar portas e talvez acabar de vez com este sentimento de escassez que já não faz qualquer sentido na vossa vida. O 10 de espadas é uma carta extremamente positiva. Primeiro porque é uma carta mental, é uma carta de espadas e esse naipe tem a ver convosco. Vocês são um signo de ar, portanto, de alguma forma, isto diz-vos muito. E o 10 de espadas indica aqui, essencialmente, fechar e encerrar assuntos de forma definitiva. Não há renascimento, não há transformação, não se trata de uma morte, do ponto de vista ideológico, trata-se, sim, de uma morte no sentido literal dos assuntos, ou seja, um encerrar de assuntos. Há assuntos que já não fazem sentido. Eventualmente esta escassez, esta capacidade de observar as coisas, esta luta, tudo isso com a estrela ficou para trás e vocês encerram definitivamente assuntos. Há aqui barreiras que já não serão mais forçadas. Isto leva-vos a um sentir de Hierofante, que é aqui a carta da fonte bem informada. O Hierofante é aquela energia de subir a escada. Subir a escada interior, a escada que nos conecta com a nossa própria verdade interna e com a nossa essência. De um ponto de vista gnóstico, isto é sairmos do mundo do demiurgo, é afastar-nos daquilo que nos leva para a negatividade, daquilo que nos suga a energia, daquilo que não faz sentido. E, portanto, a partir daí nós temos um caminho interno, caminho esse que nos ajuda, digamos assim, a transformar e que nós vamos querer andar, calcorrear a partir da nossa própria energia interna para elevar o nosso patamar a um nível cada vez mais elevado, a um nível que faça sentido. E para isso temos que nos afastar daquilo que já não faz, que já não interessa, que já não integra a nossa própria energia. Reparem que nós estamos aqui sob patamares energéticos, nós largamos a escassez para o contentamento, para a observação dessas energias, para a descoberta da essência da nossa interioridade, para o afastamento do ego e chegamos a um caminho interior que nos eleva. Portanto, é toda essa viagem que aqui acontece no momento presente. No futuro próximo nós temos a Rainha de Paus, que indica não só autonomia como intuição. Ela tem aqui o seu gato. O gato vai-lhe dar exatamente o objetivo.
ela no fundo também tem esta energia da papisa, mas aplicada à prática, ao trabalho, à construção imediata de realidade. Portanto, vai haver aqui de facto esse reconhecimento, que é preciso fazer um caminho também interior para não só autoconhecer-se, como essencialmente fazer uma transformação interna, e isso vem na sequência da fonte bem informada do presente, não é? Daquele arcano maior que é o Papa. O Papa indica esse caminho interior, essa transformação que é necessária, mas para isso era preciso uma realização concreta, ou seja, para que na prática, na vida, naquilo que é o trabalho diário, exista precisamente essa ponte sobre troubled waters, sobre águas revoltas. E para fazer essa ponte sobre águas revoltas, tínhamos que ter aqui a Rainha de Paus, que é o que temos, uma energia que vai ser ao mesmo tempo intuitiva quanto transformativa, quanto também adaptada àquilo que tem que ser feito. Portanto, há aqui um caminho deste louco, mais uma vez eu volto à carta motivo, este louco que não tem medo de se pôr ao caminho e de enfrentar o desconhecido, porque sabe que só apenas quando enfrentar o desconhecido é que consegue verdadeiramente transformar-se e transformar a realidade à sua volta. Portanto, não vai ter medo, não vai ter receio, vai empreender essa via, esse caminho para uma transformação que é tanto interna como externa e da qual é absolutamente necessário que tire frutos e que faça essa caminhada. Portanto, vai ser isso que a Rainha de Paus vai aqui concentrar, e isto vai-vos levar a, no futuro intermédio, portanto, no futuro imediato, uma Rainha de Paus, no futuro intermédio, um Rei de Ouros. E o Rei de Ouros já nos traz a autoridade. A autoridade de saber exatamente onde se colocar, como exigir que a situação que o envolve também faça sentido. Isto leva a uma torre, a uma queda de convicções, a uma transformação absoluta da forma de ser e estar no mundo. Ou seja, vocês que tinham se calhar uma visão muito agarrada àquilo que era o triunfo do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, vai-se transmutar numa realidade diferente. Esses valores, essas vias, essa necessidade de se justificar pelo material deixa de fazer sentido, até porque vocês empreenderam o tal caminho interior. Então, vocês vão se focar muito mais neste Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas fala-nos de ideal, fala-nos do Sir Galahad e de ir atrás de novas visões e de mundos a partir da emocionalidade e do sentimento, da conexão com o outro, da capacidade de estar presente na vida do outro e assim transformar a sua vida e a vida do outro, na qual impacta. É essa mudança para esse ideal que este louco indica, este novo caminho de transformação que está a acontecer esta semana. Basicamente era isto que eu tinha para vocês, aquarianos. Voltamos a ver daqui a uma semana. Até lá, despeço-me de todos vocês com cordialidade. Até lá, então.